Bem, vamos então dar início à nossa primeira aula e mantendo o nosso bom costume para oferecer a Nossa Senhora todas as coisas, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos, ó Virgem pura. Fé, pureza e bravura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria. Sede a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqueles de vocês que estão acostumados a assistir às nossas aulas devem ter notado que nós rezamos 2 Ave Marias em vez de uma, como nós costumávamos. Foi uma resolução tomada, na verdade sugerida pelo nosso novo presidente, pelo Alberto Juch, porque agora em todas as reuniões da Monfort nós rezamos uma Ave Maria pelo Lando e ao mesmo tempo nós pensamos que estando sem o fundador da Monfort, sem o professor Orlando Fedeli, nós precisaríamos agora, para poder continuar o trabalho, rezar o dobro. E foi por isso que nós começamos assim. Bem, Dona Ivone, se a senhora me permite tomar a palavra? Claro. Eu vou me dirigir um pouco aos nossos alunos virtuais, aí, Claro. os amigos da Monfort. Então, caros amigos, como prometido, e tentando levar adiante o projeto das aulas, das 100 aulas, nós dividimos todos aqueles temas entre os alunos do professor e, na medida em que as aulas forem sendo preparadas, um aluno diferente vai vir aqui expor um tema que escolheu, que é mais de sua especialidade. A primeira aula agora, como vocês estão vendo, vai ser gravada com a professora Ivone Fedeli, professora doutora Ivone Fedeli, que era a esposa do professor Orlando. E nós vamos tratar do tema da gnose, que é a aula que o professor Orlando pretendia gravar. Estava começando a gravar, né? Estava começando a gravar no momento que ele teve o infarto fulminante. O tema da gnose, mais especificamente, assim, mais tecnicamente, a aula é sobre o antropoteísmo, né? A gnose é um gênero, é uma espécie dentro do gênero dessa religião maior, que é o antropoteísmo, a religião do homem. E é isso de que nós vamos tratar agora. Essa aula está baseada no livro que o professor escreveu na década de 80 sobre esse assunto, que o Projeto Legado digitalizou, está arrumando, organizando. Foi até um livro que a senhora teve a oportunidade de datilografar. Isso, exatamente. Naquele tempo não havia computadores. E eu com mais 5 amigas datilografamos o livro. Foi um trabalho bastante grande, foi um trabalho difícil até, mesmo porque o livro está escrito, ele tem citações em 6 línguas diferentes. Inclusive latim, não é mesmo? Inclusive alemão. Latim, mas o alemão é pior que o latim. E, enfim, nós fizemos o trabalho naquela ocasião. Foi um trabalho com o qual eu aprendi muito, eu fico, enfim, dentro da tristeza enorme que meu marido não está aqui, eu fico contente de poder participar da divulgação desse livro, que é um trabalho muito bem feito, é um trabalho muito importante. E acho que valeria a pena, Guilherme, você explicar da hesitação que o Lando sempre teve em divulgar esse livro, claro, e por que foi que ele mudou de ideia. Sim, o professor Orlando, ele até foi bom ele ter querido gravar essa aula, porque se ele tivesse partido sem antes tomar a resolução de fazer um vídeo sobre essa aula, tão explicitamente, a gente teria ficado num certo dilema, porque todo o tempo que nós convivemos com ele sempre hesitou muito, seja em explicar essa doutrina para um grande público, como nós vamos fazer agora, seja por vídeo, ou mesmo publicando o livro que ele escreveu, este livro aqui. Não sei se vocês lembram das minhas primeiras entrevistas para falar do legado. Eu comecei a pensar nesse projeto quando encontrei esse livro dentro de uma maleta preta totalmente abandonado e assim, um trabalho espetacular, assim, como a Dona Ivone disse, tem citações aqui em 6 línguas, uma vasta bibliografia. Tudo isso ia ser perdido, uma única cópia dessa poderia ser facilmente perdida e um tesouro enorme
não desperdiçado. Mas como ele queria gravar essa aula, nós ficamos assim contentes de poder estar divulgando esse tema que é tão importante e que um pouco era uma das pilastras assim das linhas de pensamento, né, do professor, e na qual ele baseava principalmente os ataques e a defesa da fé que ele fazia. Era muito comum as pessoas dizerem que o professor via gnose em tudo, né? É uma bobagem. Uma bobagem, mas enfim, é porque tudo que não é católico, não está de acordo com a doutrina católica, se insere nessa falsa religião. Assim, como de fato e é o que a gente vai tentar um pouco explicar nessa aula, né, Dona Ivone, é que existem apenas duas religiões, a verdadeira e a falsa. E é uma categoria absolutamente exaustiva. O que não é verdadeiro é falso. Então, por isso que o professor via gnose em tudo, porque o que não era católico se inseria. Tem alguma relação com essa religião que é a religião do homem. Exatamente. Uma religião da não transcendência, que faz o absoluto presente neste mundo, particularmente presente no homem. Exatamente. E é um livro que o Projeto Legado está aí para, quando nós pretendemos abrir uma editora Montfort, disponibilizar essa e outras obras do professor. Assim, o livro já está digitalizado em Word, em Doc, só que ainda existe um vasto trabalho de verificação das citações. Nós temos que checar livro por livro, ver se a página que ele diz que onde está a citação, se ela bate com o que está no livro, mesmo corrigir o texto das citações. Porque, Guilherme, não sei se fica claro para todos, mas este livro, quando ele foi escrito na década de 80, o Lando nunca datilografou. Ele depois, com mais de 60 anos, quase 70, aprendeu a digitar. Mas quando ele não digitava, antes dele digitar, ele escrevia à mão. Com aquela letrinha dele que era de matar. O meu sogro, o pai dele, dizia que a caligrafia é a ciência degli asini, a ciência dos asnos. O Lando acreditava absolutamente nisso, então a caligrafia dele era horrível. E dessas meninas que nós éramos naquela época, que datilografamos o livro, eu naquela ocasião conhecia francês, português, um pouquinho de italiano, conhecia um pouco de espanhol. As outras meninas, uma falava inglês e as outras não conheciam nenhuma língua além do português. Então, muito facilmente, nós teremos deturpado um pouco as traduções. Sim. Além do que, a caligrafia dele era horrível, facilmente a gente terá tomado um número por outro. Tem todo um trabalho de revisão bastante importante a ser feito. E que é o que justifica assim, os pedidos da Montfort do Legado para que nós consigamos doações para manter uma equipe, para cuidar desse e de outros trabalhos. Livros, exato. Mas, enfim, chega de propaganda, né? Vamos para Vamos começar a aula mesmo, é verdade. Dona Ivone. Eu gostaria que você explicasse um pouco, a não ser que você queira que eu faça isso, sobre toda a questão de a gente transformar um trabalho extremamente erudito numa palestra. E o problema das citações. Claro, sim, muito bem colocado. Nós vamos fazer essa apresentação dessa aula para vocês. E, claro, com todas as limitações que uma aula filmada de 90 minutos aproximadamente tem, e um tema extremamente denso e difícil, que exigiria a análise dos textos propriamente disso, das fontes, as citações das autoridades, dos documentos, ainda mais porque é uma coisa irracional, não é? Não é os argumentos aqui, eles são mais expositivos do que de convencimento no que diz respeito à gnose. Então, o contato com o texto que explica essa doutrina é mais prova de que ela existe do que algum raciocínio que se possa eventualmente fazer sobre aquilo. E alguma tendência que como eu posso dizer? Como é uma doutrina errada, fica difícil explicá-la racionalmente. Nós temos que expor as manifestações delas. Isso. E citar os especialistas que trataram do tema. Exatamente. Então, por isso, assim, acompanhando essa aula, que vai ser uma exposição que a gente vai tentar fazer de modo didático, seria interessante mesmo vocês no futuro terem um livro que nós queremos publicar, para que possam, de fato, fazer um estudo mais aprofundado, com um exame maior das fontes e de todas as ideias que vão ser expostas aqui. Isso. Bem, então, mas para começar o nosso tema, eu creio que não é inútil nós primeiro fazermos uma espécie de revisão ou de mise au point daquilo que é a doutrina católica a respeito da relação entre
Deus Nosso Senhor, entre o Criador e as suas criaturas. Toda a doutrina católica a respeito do tema praticamente se resume numa citação de São Paulo, que está na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Eu rio porque o Lando sempre brincava que ele não gostava de dar os telefones. A citação de São Paulo diz o seguinte: depois da criação, as qualidades invisíveis de Deus tornaram-se visíveis através das coisas criadas, de modo que aqueles que não creem são inexcusáveis. Nessa citação de São Paulo se baseou toda a doutrina da estética medieval e da consideração sobre as criaturas do universo. O que São Paulo quer dizer? Bom, Deus é o ser infinito, eterno, imutável, infinitamente transcendente a toda a criação, infinitamente transcendente ao homem. Nós, criaturas limitadas e cuja alma está ligada para o seu conhecimento ao corpo, ao contrário do anjo que conhece diretamente, a nossa alma não conhece diretamente, nós só conhecemos através dos sentidos. Tudo aquilo que chega ao meu intelecto chega através dos meus sentidos. Ora, Deus, sendo puro espírito, é completamente inacessível aos sentidos. Como é que então Deus nos é cognoscível? Como é que nós podemos ter um conhecimento de Deus? É através da criação. Deus criou um mundo que é uma espécie de manifestação do ser dele. Para fazer uma analogia simples, como uma carta escrita por alguém é uma manifestação do ser desse alguém. É claro que o ser da pessoa não está na carta, mas a carta vai dizer algo daquilo que ela é. Assim também, o universo criado é uma manifestação daquilo que Deus é. E por isso, diz a Sagrada Escritura, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Como é evidente, Deus sendo puro espírito não tem boca, não tem aparelho fonador. Quando a Escritura diz Deus disse, ela quer dizer que Deus criou. É Hugo de São Vítor que diz que para Deus falar é fazer, ou seja, aquilo que Deus concebe na sua inteligência e deseja criar, ele cria. Santo Agostinho diz na Cidade de Deus que que Deus não diz, que não está dito na Sagrada Escritura, que Deus viu que a luz era boa, como se Deus percebesse algo que ele não sabia, que isso está dito para a nossa instrução, para que nós compreendêssemos que todas as coisas que Deus criou, sendo provenientes do ser dele, sendo uma espécie de imagem ou de vestígio do ser dele, são coisas boas, são coisas que nos fazem conhecer o Criador. É por isso, então, que São Boaventura diz que o universo é um livro. São Boaventura diz até que Deus escreveu 2 livros. Os livros são conjuntos de palavras. O universo é um conjunto de palavras de Deus. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus disse, separem-se as terras das águas, e as terras se separaram das águas. Todas as coisas do universo, todos os seres do universo, são palavras de Deus. O universo, Cosmos, foi o primeiro livro escrito por Deus. E, digamos assim, Deus fez esse livro para ser lido pelo homem. Quando o homem, aderindo a si mesmo e afastando-se de Deus através do pecado original, perde sabedoria e vai ser capaz de ler o livro do universo só com muita mais dificuldade, então Deus vai começar a escrever um segundo livro,
que seria a Sagrada Escritura. E por fim, quer dizer, nós vamos conhecer o Verbo perfeitamente através de Nossa Senhora, através da Virgem Maria. Ela ela que vai encontrar graça diante de Deus, e no seio dela o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então Deus escreveu 2 livros, é como se Nosso Senhor Jesus Cristo fosse o terceiro livro de Deus. Mas então, o importante é que nós percebamos que o meio que nós temos nesta vida de conhecer a Deus é através das criaturas. E o que nos diz o catecismo? Quando o catecismo pergunta para que fim foi criado o homem, como é que se responde? O homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo e gozá-lo eternamente no outro. Quer dizer, há um encadeamento. Nós vamos possuir Deus eternamente neste mundo se o servirmos neste. Nós o serviremos se o amarmos, nós o amaremos se o conhecermos. Então, o conhecimento de Deus é absolutamente fundamental, é necessário para a nossa salvação, para que nós cheguemos a esse fim sobrenatural para o qual Deus nos criou, que é a posse dele mesmo. Dona Ivane, se a senhora também me permitir, o mundo permite assim, um conhecimento por vias naturais de Deus, mas também tem um conhecimento que nos é dado pela fé, que se manifesta plenamente com a vinda de Nossa Senhora a esse mundo. Claro, e com a vinda de Nossa Senhora a esse mundo, mas você, nós não vimos Nosso Senhor. Claro. E como é que a fé então chega até nós? Através do cumprimento da ordem que Nosso Senhor deu aos apóstolos: ide e ensinai. Então, essa ordem dada aos apóstolos, essa ordem dada de uma certa maneira em graus diferentes, os apóstolos, os bispos, os sacerdotes agindo sob orientação dos bispos, são os grandes mestres. Mas todo católico, todo cristão tem a obrigação de transmitir a sua fé, luz de Cristo. De transmitir a luz de Cristo. É aquilo que fica simbolizado tão bonito na noite de Páscoa, quando está tudo escuro, e o padre acende o círio pascal, o fogo novo, e essa luz é transmitida para as pessoas que estão mais perto, e as que estão mais perto vão acendendo as velas, até que toda a igreja está cheia de fogo, que um passa para o outro. Com a fé a mesma coisa. O conhecimento, então, é algo fundamental. E esse conhecimento de Deus natural nos é dado pela compreensão do cosmos, pela compreensão do universo, e sobrenatural pelo ensinamento da fé. Mas mesmo assim, a gente só consegue mastigar as verdades da fé a partir de um conhecimento prévio da natureza, né? Isso, então, porque isso é o que se chama das razões da fé. Quando é que alguém aceita a fé? Quando compreendeu que é razoável crer. Uhum. Então, a razão não é de maneira nenhuma contra a fé, não. A razão é o que prepara a fé. Os apóstolos viram que era razoável crer num homem que tinha ressuscitado dos mortos. Antes da ressurreição, que foi o grande milagre, eles viam que era razoável, era de acordo com a razão, acreditar num homem que provava o que dizia, não só com os milagres. O que ele dizia já era muito de acordo com o bem, com a natureza humana. Mas, além disso, ele provava com milagres. Ele, até tem um momento, não sei se você se lembra, Guilherme, daquele milagre em que Nosso Senhor está numa casa e a multidão é tanta... Sim, do paralítico. De que tem pessoas que estão trazendo um paralítico num catre e eles não conseguem se aproximar. Eles sobem por aquela escada exterior que as casas da Palestina costumam ter, né? E vão por cima, tiram uma parte da cobertura da casa e descem o catre do teto, bem na frente de Nosso Senhor. E Nosso Senhor tem pena daquilo, diz o Evangelho, se eu não me engano, vem da fé que eles tinham, e diz: filho, tem confiança, teus pecados que são perdoados. E os fariseus que estão em volta pensam dentro deles: quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar os pecados. E Nosso Senhor, vendo o que eles pensavam, diz assim: que é mais fácil dizer, levanta-te e anda, não,
teus pecados te são perdoados ou levanta-te e anda? Claro, dizer teus pecados te são perdoados é fácil, porque não dá para conferir, não é? Mas quando o nosso Senhor diz levanta-te e anda, então ele diz assim, e para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Quer dizer, nosso Senhor faz um milagre, e nesse momento ele explicita isso para comprovar a doutrina que ele ensina. Que seria inacessível aos homens pela razão natural. Que seria inacessível aos homens pela razão natural. Mas, então, a razão e o conhecimento do mundo são, de maneira nenhuma, contrários à fé, são preparadores para a fé. Sim. Então, as criaturas são como uma espécie de véu. Elas velam e revelam o Criador. Se você pensar, Guilherme, se você entra numa sala e digamos se você entrasse aqui, está aqui essa estatuazinha. Ainda mais você sendo homem, você pode prestar ou não atenção nela. Mas se ela tivesse coberta com um véu, muito mais facilmente você prestaria atenção nela. O fato da coisa estar encoberta chama atenção para ela. As criaturas são um pouco assim. Elas velam, elas manifestam algo e, ao mesmo tempo, elas escondem esse algo. É preciso notar que Dante tem uma frase muito bonita para explicar isso que eu quero dizer, que esse conhecimento de Deus através das criaturas, ele varia muito de homem para homem, depende do quê? Dante diz que para conhecer Deus através do mundo é preciso ter loco chiaro e l'affetto puro. E também o Corneille, ele pôs toda a imitação de Cristo em versos. E tem um momento que ele diz si ton cœur était droit, toutes les créatures te servaient de miroir, ou tu verrais sans cesse... enfim, não me lembro do resto dos versos, mas que a gente veria sem cessar a beleza, a grandeza, a onipotência de Deus. Então, mas a melhor prova é aquilo que Nosso Senhor diz no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nos três casos, quer a gente tome o Dante, o Corneille, a imitação de Cristo, ou a própria palavra de Nosso Senhor, o que você tem? Uma limpeza, uma pureza de coração, que é o que te possibilita a visão clara. Se você tiver isso, se você tiver a vontade limpa, você tem o olho que enxerga bem. Se o afeto for puro, se o amor for puro, a gente é capaz de ver Deus nas criaturas. É preciso notar também que Deus criou, então, os seres analógicos, quer dizer, os seres têm algo de semelhante com Deus, algo que pode ser assemelhado, assimilado a Deus, mas são infinitamente diferentes de Deus. É isso que é analógico, aquilo que tem algo de igual e algo de diferente. E há uma hierarquia nos seres. Os seres não são todos igualmente próximos de Deus. Os medievais gostavam muito daquela metáfora do vitral, aquela rosa de pedra e de vidro que normalmente fica na frente das catedrais fazendo coroa a Nossa Senhora e que simboliza o universo. Há então uma escada, uma escala, a escada de Jacó que liga a terra aos céus. Para a doutrina católica, então, toda criatura é um apelo para se passar ao degrau superior. Me ocorre um exemplo que eu acho que dá bem a ideia do que quer dizer esse apelo. Uma vez, quando eu era bem jovem, eu costumava ir a um sítio em Mariporã com umas amigas, nós costumávamos passar o dia lá. Eu costumava fazer a meditação fora da casa.
E o sítio ficava num morro, a casa ficava assim no alto. E um dia eu estava ali fora da casa, sentada sob umas árvores, fazendo a meditação, e eu vi uma coisa que me distraiu muito da meditação. Eu não me lembro que livro eu estava usando naquele dia, que meditação era, mas aquilo que eu vi me serviu de meditação. Eu estava sentada perto de um formigueiro, e a árvore sob a qual eu estava, eu entendo muito pouco de árvores, eu não sei que frutinhas eram, mas eram umas frutinhas que tinham o quê? Um pouquinho mais de 1 centímetro de diâmetro, meio avermelhadinhas. E eu via que umas formigas que havia, não eram formigas muito grandes, não. As frutinhas que caíam da árvore, naturalmente, elas rolavam o morro. E o formigueiro estava mais alto, assim, perto de onde eu estava sentada, mais alto no morro. E as formiguinhas se juntavam e empurravam o morro acima, a frutinha delas, no afã de levá-la, a frutinha, até o formigueiro. E aí, coitadinhas, como elas eram fraquinhas, de vez em quando elas deixavam escapar a frutinha e lá ia a frutinha morro abaixo para a parte mais baixa. E aí as formigas desciam de novo e corriam. Aquilo me deu... Você sabe o que eu tinha vontade de fazer? Eu tinha vontade de pegar as frutinhas e pôr todas as frutinhas dentro do formigueiro. Porque, imagina, coitadinhas, as formiguinhas não sabiam o que elas estavam fazendo. Elas têm instinto e é só isso. Mas aquilo dava uma tal ideia de um esforço muito maior do que a força. Era tão bonito ver aqueles bichinhos que faziam uma tarefa dificílima e sem jamais desistir, que, por assim dizer, dava vontade de ser daquele jeito. Dava vontade de ajudar os bichinhos e dava vontade de ser daquele jeito. Aqueles bichinhos minúsculos que não desistiam, que iam levar aquela doçurinha de que precisavam para a casinha delas. Nesse sentido, toda a criação pode ser para nós um apelo. Aquelas formiguinhas, para mim, elas me apelaram para um certo bem, para uma certa valentia, para uma certa coragem, para um certo não desistir diante da dificuldade. É claro, foi uma coisa muito pequena. Se eu conhecesse, enfim, digamos que eu lesse a história... não sei, talvez dos atos heróicos de Godofredo de Bouillon, ou sei lá, por exemplo, São Francisco Xavier, que foi para a Índia e vai querer ir para o Japão, vai para o Japão e vai para a China, um homem fino, nobre, educado, criado num castelo, que foi estudar na Universidade de Paris e que vai abandonar tudo, absolutamente tudo, uma dificuldade imensa e para povos completamente bárbaros, abandonando tudo que ele amava, o estudo, os amigos, ele que tinha um coração tão afetuoso que recortava as assinaturas dos outros jesuítas que tinham ficado na Europa e andava sempre com elas sobre o coração, que lia as cartas de Santo Inácio de joelhos. Quer dizer, um homem que tinha um afeto enorme e que abandona tudo e vai para o outro lado do mundo, em que as cartas demoravam 1 ano e meio, 2 anos para chegar, muito mais que as coitadinhas das formiguinhas. São Francisco nos dá essa ideia desse esforço muito além da força, dessa grandeza. Então, só para que a gente compreenda que todas as criaturas, seja uma formiguinha, seja São Francisco Xavier, seja menor, seja uma das maiores, elas nos falam de Deus. Elas nos dão esse apelo. Deus é imutável. Deus quer eternamente o homem que não desiste do seu propósito, qualquer que seja a dificuldade, nos dá uma imagem, é como um vestígio desse Deus. A formiguinha é um vestígiozinho muito menor, também um vestígio desse Deus. Essa que é a visão católica do universo. É isso, nesse sentido em que toda criação é uma escada de Jacó. Nós podemos ir subindo os degraus, amando um valor numa escala cada vez mais alta. E isso nos ajuda, nos ensina a amar o Deus onipotente, que tem todas as perfeições em grau infinito. Mas, por causa também do pecado original, toda criatura, ao mesmo tempo que ela é um apelo, ela é uma tentação.
porque eu sou tentada a ficar com o bem que tem naquela criatura, a sorver gulosamente o que tem naquele degrau e deixar essa escada para lá. A abandonar o Deus Criador por causa da sua criatura, atrair o Deus Criador por causa da criatura. Então... Que é a definição de pecado, propriamente, que é a né? definição de pecado, escolher o bem menor. A busca da criatura com repulsa de Deus. Exatamente. Então, naturalmente, o apelo, ele vai sempre gerar uma insatisfação. Uma insatisfação, mas assim, uma boa insatisfação. Quando eu me encantei com a formiguinha, mas digamos, a formiguinha não me dava tudo que a minha alma queria em matéria de persistência. Então, essa insatisfação me leva a procurar mais, a procurar mais, a procurar mais, a procurar mais, a procurar o infinito que a gente só encontra em Deus. Por outro lado, se eu cedo à tentação, se eu me apego à criatura, se eu procuro o meu infinito na criatura finita, onde é que eu chego? Eu chego inapelavelmente numa frustração. Mas qual é a ideia? Qual é o ideal católico, então? Qual é a posição católica diante do universo? Em primeiro lugar, encantamento. Todas as coisas nos falam de Deus. Uma obra católica que é muito bonita, que canta isso muito bem, é o Cântico delle Creature, de São Francisco de Assis, em que ele vai dizendo, Laudato si il mio Signore. Eu me lembro, por exemplo, da água, que ele diz que ela é pura, humilde, casta. É claro que a água não é coisa nenhuma, ela é um mineral, ela não é nem pura, nem humilde, nem casta, mas ela tem todos esses símbolos. Ela é pura, transparente, ela vai sempre mais baixo, sempre procurando o último lugar. Ela limpa todas as coisas, a água lava tudo. E São Francisco tem uma visão tão bonita do universo que até ele diz Laudato si il mio Signore per nostra sorella morte corporale. Até a morte, São Francisco, até na morte ele vê a imagem de Deus, a imagem do Deus infinito. Então, em primeiro lugar, nós devemos ter diante da criatura, diante desse cosmos que Deus fez para que nós o conhecêssemos, para que nós conhecêssemos a sua infinita bondade, a sua infinita sabedoria e o seu infinito poder, nós devemos ter uma atitude de encantamento. E, em segundo lugar, o reconhecimento de que todas essas coisas são meros vestígios de Deus. Quem se apega à criatura é como alguém que... A escada não vai para o último degrau, né? Exatamente, porque toda escada ela só é feita em função do último degrau. O objetivo, que é o objetivo. Então, Deus fez a escada não para que nós nos apegássemos a cada um dos degraus, mas para que nós chegássemos ao alto da escada, para que nós chegássemos a Ele, para que nós chegássemos até o conhecimento de Deus Nosso Senhor. Então, o encantamento tem que ser acompanhado do reconhecimento de que cada degrau é apenas um degrau, é um mero vestígio de Deus. E eu só posso subir um degrau a mais se eu abandono o anterior. Aliás, Ivânia, comentando essa passagem, eu me lembro de uma coisa que o professor Ana sempre gostava de falar na aula e que deixava os alunos num certo dilema. Ele chegava muitas vezes numa sala e, para provar que como é difícil interpretar as Sagradas Escrituras e entender, ele perguntava, o que quer dizer quando diz na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, mesmo no Novo, que as colinas, as montanhas, elas cantam a glória de Deus. Se elas não têm língua, como é que elas cantam? Aí ficava todo mundo parado, é verdade, né? Como é que se explica esse trecho da Sagrada Escritura? E aí a explicação é essa, que elas cantam na medida que o homem, com sua inteligência, lê o mundo e vê como elas falam de Deus. Isso, exatamente. Das glórias de Deus. Então, o mundo só canta quando existe uma inteligência para examiná-lo. Exatamente. Aí é uma coisa, aí todo mundo, ufa, tem a explicação. E é isso, então. Bom, então eu acho que com isso nós concluímos essa primeira ideia, que eu gostaria que vocês guardassem bem, a posição católica diante do universo, é de encantamento e de reconhecimento do limite. A criatura, ela não é divina, ela apenas
é como uma espécie de fotografia. Quando eu amo uma fotografia, é porque eu amo a pessoa fotografada. A gente deve amar as criaturas como imagens de Deus Nosso Senhor. Então, acho que está bastante claro, bem apresentada a posição correta. Eu tenho a impressão que sim, que ficou bem clara qual é a posição católica. E me parece que é importante a compreensão dessa posição católica muito clara, para que a gente possa então passar a analisar quais são, qual é a posição errada e como é que ela se subdivide. Certo. Bem, obviamente, se não ficou claro algum trecho da exposição, fiquem à vontade. No novo site Monfort, que nós vamos lançar em breve, na seção de vídeos haverá um campo, um espaço para enviarem dúvidas para o vídeo, então fiquem à vontade para perguntar, caso desejem, que a gente pode gravar um vídeo resposta, um complemento menor, para poder atender e satisfazer aí as dúvidas de vocês, se for algo muito recorrente e que nós julguemos que vale a pena ser retomado. Então, vamos passar para as posições erradas. Exato. Acho que uma boa maneira de a gente começar essa questão da posição não católica diante do universo, diante da criação, é uma citação muito interessante que faz o Fausto Montanari no seu livro Riserva sul Umanesimo. Lá ele tem uma frase, ele diz: "Nel paradiso de Dante eu trovai una rosa". E a gente podia pensar que ele disse que no paraíso de Dante ele encontrou uma rosa, que ele está falando daquela rosa final, da bem-aventurança, dos bem-aventurados, mas não é isso. É uma rosa que aparece num determinado ponto da Divina Comédia, em que o Dante diz, ele está falando de uma rosa que se abre, ele diz que dá o perfume como faz a rosa que se abre ao sol. Como faz a rosa ao sol. E o Fausto Montanari, ele comenta que a visão medieval, ele diz a visão medieval sobre a rosa, eu acho melhor dizer a visão católica, ou até, é uma ideia que já está em Sêneca, de que o homem deve ser como a rosa, que ela se abre ao sol para dar o seu perfume. Ela sabe que fazendo isso ela vai morrer. Mas não importa, ela foi feita para dar sua beleza e seu perfume, e é assim que vale a pena ela viver. Essa, digamos, é a visão católica do valor da vida humana. É bom, é bonito que a gente possa desenvolver as próprias qualidades, abrindo-se ao sol da justiça, que é nosso Senhor Jesus Cristo, para poder realizar a nossa tarefa no mundo. Embora isso vá nos gastar, embora isso vá nos fazer perecer. O professor que o diga, né? O professor que o diga, é verdade. O Landinho gostava tanto dessa doutrina da rosa, até o Lando no livro cita uma coisa curiosa, eu reli isso agora, mas eu nunca tinha esquecido desde o tempo que eu datilografei o livro. Tem uma citação da Sagrada Escritura que eu gosto muito, eu aprendi nesse livro, que diz: toda a carne é feno e toda a sua glória é como a flor do campo. Secou a rosa, secou a erva e murchou a flor quando por ela passou o sopro do Senhor. Et omnia gloria eius sicut flos agri, e toda a sua glória é como a flor do campo. O Lando comenta no livro que, é claro, pode se interpretar essa frase, frequentemente os santos padres interpretam assim, como uma imagem da passagem da vida. A rosa hoje vive, amanhã ela morre, a erva do campo hoje vive, amanhã morre. Mas mais bonito é pensar que toda a carne é feno e toda a sua glória é como a flor do campo. Assim como a flor do campo, toda a sua glória é abrir-se ao sol inteiramente, perecendo assim, toda a glória da vida do homem é abrir-se a Deus inteiramente, viver inteiramente para dar perfume para o outro e perecer assim. É muito bonito isso. Ou como a vela, né? Ou como a vela que se consome, né? O fogo do amor vai consumindo a vela até que ela se transforma em nada, até que tudo está consumido. Aquele paviozinho que é como a nossa alma, quando ela é consumida pela chama do amor de Deus, ela vai consumindo toda a matéria, toda a gordura, né, a cera, e para dar luz. E calor.
e calor. O Lano também gostava muito da imagem do giz, que sim, se sim. consome no quadro negro, na escuridão da ignorância, o giz vai fazendo a sua marca branca e se consumindo para ensinar a verdade. Bom, tudo isso, essa rosa que se abre ao sol, é a visão católica da existência. E o Montanari comenta, ele vai buscar exemplos italianos que eu domino menos. Ele fala de uma poesia do Lorenzo de Medici, que eu absolutamente não sei recitar italiano. Mas eu conheço mais os franceses e o Ronsard, particularmente. Tem aquela poesia famosíssima dele, Mignona l'on voit si la rose, que c'est Venet de Close. Ele convida a Mignona, a moça, a namorada, a dama, para ele ver o que aconteceu com a rosa que abriu hoje de manhã, para ela ir ver como ela já está toda despetalada. Mas qual é a conclusão dele? Aproveita a vida, goza tudo que você puder, sorve a vida bem gulosamente, porque o prazer da vida vai acabar. Vem a velhice e o prazer da vida vai acabar. Então, a visão medieval, na palavra do Montanari, católica, eu acho melhor dizer assim, porque na Idade Média, como em todos os tempos, tinha de tudo, claro. Não é? É uma visão de adesão do homem ao plano de Deus, porque Deus criou os homens por amor, e quando nós aderimos ao plano de Deus, nós temos esse amor pelo próximo que nos faz querer nos sacrificar por ele, e a visão renascentista, a visão humanista, atual, que é a atual também, que digamos é a visão pagã também, o carpe diem, é de aproveitar o que o mundo pode dar, egoisticamente aproveitar tudo o que o mundo pode dar. E desenvolva-se para ganhar dinheiro para si mesmo. Isso, exatamente. A única coisa que importa é aquilo que pode ser aproveitado. Isso. Bom, quais são as consequências dessa visão humanista? E como nós vamos falar de antropoteísmo, quer dizer, da religião do homem, né? Anthropos em grego é homem, né? E o teísmo, theos, é Deus. Antropoteísmo é a religião, o homem que se faz Deus, a religião do homem que se faz Deus. Então, essa visão humanista, quais são as consequências dela? A gente começa a perceber uma bipartição nessa visão. Em primeiro lugar, alguns vão considerar o mundo como o lugar do bem absoluto. É neste mundo que eu devo procurar toda a minha satisfação. Eu devo procurar viver de um modo em que nada me constranja, nada me limite, nada me tire todo o prazer que eu possa ter. Então, é exatamente a mentalidade do carpe diem. Só é mal no mundo aquilo que evita que eu tenha todo o prazer, que eu tenha todos os meus desejos satisfeitos, mas o mundo me basta. Eu devo procurar todo o prazer no mundo e o mundo me basta. A outra atitude vai ser, porque evidentemente só as pessoas muito cegas, pouco inteligentes ou muito pouco reflexivas é que vão se manter nessa convicção de que o mundo basta. Pessoas mais capazes vão perceber a fragilidade das coisas do mundo. Transitoriedade. A transitoriedade. Ainda que existisse alguém que pudesse ter todos os bens todo o tempo, ia morrer. Então, há uma segunda posição que essa tentativa frustrante de tomar o mundo como absoluto conduz a uma espécie de desespero, a um ceticismo e, por fim, a revolta. Como é que as coisas têm limite? Como é que eu não posso ter todo o prazer o tempo todo? Esse universo que se nega a mim, que me põe limites, que me traz problemas, em que todo bem acaba se terminando em alguma espécie de mal. De morte, né?
pelo menos com a morte, já é muito difícil alguém que tenha todos os bens sempre até a morte, mas pelo menos com a morte tudo acaba, então esse universo é mau. Esse universo, ele é condenável. Bem, então, a primeira consequência da atitude humanista diante da criação, da atitude humanista com relação à rosa, digamos assim, é isso. Um apego excessivo, por um lado, uma tendência para a revolta, por outro lado. A segunda consequência, que vai vir daí, é o desejo de corrigir essa deficiência do mundo. Então, alguns vão julgar o seguinte: o homem, pela sua razão, pela técnica, pelas descobertas científicas, o homem vai conseguir corrigir as deficiências do mundo. Doenças. As doenças, tudo isso. Até recentemente, quando se falava dessa questão de clonagem, um dos especialistas disse: o nosso objetivo é a vida eterna. Claro, porque de todos os males, o maior mal é a morte. Não é? A tentativa de vencer a morte pela ciência. A tentativa de vencer a morte pela ciência. E a gente vê, não é, toda essa tendência moderna para o rejuvenescimento, o abandono completo de qualquer ética, esse negócio das células-troncos, da gente matar seres humanos para dar continuidade à nossa vida. Para outros seres humanos que simplesmente são mais fortes, né? Quer dizer, sim, porque o ser humano que é destruído é um ser humano indefeso. Então, abandono de toda a ética para continuar a vida natural, etc, etc. E mil coisas que a gente vê. A recusa da morte, né? Me contaram de velórios nos Estados Unidos em que o morto é colocado sentado como se estivesse num coquetel. E até uma coisa muito mais... Peraí, como é que é? Colocam o morto sentado como se ele estivesse num coquetel, entendeu? Como se fosse a última cadáver? festa. O cadáver. E essa tendência que a gente vê no nosso mundo para eliminar rapidamente o cadáver. Não é? A cremação, os velórios que se fecham às 8 da noite porque a família está cansada e no dia seguinte cedinho se faz a cremação, todo esse escondimento da morte, não é? Vamos nos livrar rapidamente dessa marca da nossa limitação e da nossa miséria. E que a morte sempre ela fecha algo muito objetivo, né? A morte é um dado que ninguém nega. E a pergunta que fica, que tá muito que vem depois, o que vem depois. A resposta é uma só, né? Passou para o outro lado, alguma coisa acontece e é uma coisa só que pode acontecer. Claro, uma coisa só. Então ela fecha assim muito assim a questão traz muita reflexão da morte. Até vendo os comentários na internet com a morte súbita do professor Orlando, uma pessoa comentava, né? Como assim uma morte de uma pessoa que era de certa forma conhecida deveria fazer com que muitas pessoas começassem a pensar também na morte. Exato, Enfim, que... Bom, mas então, voltando, essa primeira posição vai ser uma posição que vai gerar a utopia. A razão humana vai vencer os males. O mundo está mal ordenado, mas o homem vai ser capaz de reordená-lo, de fazer um mundo em que se elimine os males, se elimine a doença, se elimine a morte, se elimine o conflito, se elimine a guerra, e nós vamos poder ser absolutamente felizes neste mundo aqui. A utopia é a palavra consagrada por causa da obra de São Tomás Moros, que não ficou santo porque escreveu a utopia, tout au contraire. Mas a utopia marxista não é outra coisa. Uma tentativa de ordenação do mundo para eliminar o mal do mundo. Por outro lado, uma segunda tendência é vendo principalmente o mal do mundo, o limite, pela revolta. E que como justamente o limite nos vem, sobretudo, do tempo e do espaço, quer dizer, daquilo que em nós é material, ver na matéria o mal do mundo. E considerar
que o que seria desejável, o que seria necessário, seria eliminar essas limitações da matéria e procurar, através do misticismo naturalista, através da magia, a libertação dos espíritos de tudo aquilo que é limitação material. Então, se a gente quiser resumir toda essa questão da posição do homem dentro do universo, nós temos a posição correta, que vê no universo uma manifestação de Deus, uma imagem de Deus, um vestígio de Deus, que considera então o universo como uma escada para o conhecimento de Deus, mas que reconhece os limites das criaturas, que percebe que é preciso cada vez mais renunciar à criatura para ir subindo essa escada e amando cada vez mais a Deus. Por outro lado, nós vamos ter, quando não há essa posição correta diante da criatura, ou a adoração da criatura, que vai conduzir a essa visão utópica do universo, a querer transformar este mundo material com seus gozos materiais, no absoluto que o homem tem que buscar, é a visão utópica. E, por outro lado, aqueles que vão revoltar-se contra o mundo material e considerar que este mundo é algo que tem que ser destruído, que se tem que ser ultrapassado pela mística, pela magia. Então, num primeiro caso, nós vamos ter um racionalismo cientificista que espera no futuro uma utopia de uma felicidade perfeita nesta Terra, e no outro caso, um misticismo destruidor da matéria. Se a gente pensa, por exemplo, nos cátaros, que pregavam o suicídio, e o suicídio, que para não usar matéria, devia ser feito por inanição, eles se trancavam e sofriam a endura até a morte, ou aqueles budistas que cavam um buraco e vão comendo cada vez menos, até que o corpo vai se reduzindo, e a pessoa acaba morrendo de inanição, mas fica muito reduzida, costuma até ser exposta em vitrines. São exemplos muito nítidos, ou aqueles faquires indianos que retalham o corpo, porque o corpo, a matéria, o inimigo. São dois, assim, me parece, exemplos muito claros das duas vertentes em que a negação do universo como escada conduzente ao Criador podem levar o homem. Nessas duas visões, o que nós temos? Uma consideração do mundo como o lugar do absoluto, uma consideração do homem como medida de todas as coisas. E, diz um autor, aquilo que alguém ama acima de tudo, isso é o seu Deus. Essas duas visões fazem do homem o centro do universo. O homem é que é Deus, o homem é que é o absoluto, ele é que é a medida. Então, é uma religião, é a religião do homem, é o antropoteísmo. Bem, mas definida essas duas posições, né, bem claramente, como é que então essas posições errôneas elas se manifestam, né? Quais são assim os problemas fundamentais? Onde é que nós podemos constatar na prática posturas, atitudes perante o mundo que tem como causa todas essas ideias sobre as quais nós viemos discorrendo até agora, ou seja, essa busca desenfreada com relação à criatura, essa gula, né? Essa palavra que a senhora usou bastante, né, para falar essa busca do mundo desmedida, ou essa repulsa. Como ela se manifesta e quais são as implicações e problemas que ela traz para o homem que vive de acordo com essa doutrina, mesmo que de maneira inconsciente? Então, essa tentação, que como nós já vimos, ela vai se bifurcar. O antropoteísmo vai ter duas grandes correntes, uma que é racionalista, a outra que é antirracional.
uma que é otimista quanto ao universo material, outra que é pessimista quanto ao universo material. Ambas são revoltas metafísicas e religiosas. Ambas fazem do homem o único Deus do homem. E por isso nós a chamamos de antropoteísmo. Em ambas, essa revolta metafísica vai apresentar certas características. Em primeiro lugar, uma recusa, uma negação da distinção entre o ser absoluto e os seres contingentes. Para a doutrina católica, Deus é o ser absoluto, aquele cuja existência é necessária. Todos os outros seres, tudo aquilo que é criado, podia existir ou não existir. E tanto podia existir ou não existir, que todo ser criado houve tempo que não existiu. E se a senhora me permite, isso foi explicado pelo professor Lando na primeira aula do Projeto Legado sobre as provas da existência de Deus. Ele explicou isso longamente. Então, senhora... Ótimo, porque assim fica mais fácil para os nossos alunos entenderem do que é que nós estamos falando. Exatamente. Essa visão, então, que faz o homem ser absoluto, o homem ser Deus, ela recusa essa distinção entre ser absoluto e os seres contingentes. E, por consequência, vai recusar as distinções entre todos os seres contingentes. Essa revolta, então, uma das primeiras características dela é um grande igualitarismo. Tudo é considerado como se fosse igual. Não há escada. Não há ser que é mais ser que o outro ser. Então, a gente vê isso muito facilmente hoje em dia, não é? Em que os animais são valorizados como os seres humanos, às vezes mais que os seres humanos. A gente vê muito poucas campanhas para salvar as crianças do aborto e vê campanhas enormes para salvar as tartarugas, as baleias, os ursinhos pandas. Há uma identidade, fazem um igualitarismo entre seres humanos e animais, que acaba até havendo uma preponderância para o cuidado que se tem com os animais. E Nosso Senhor disse no Evangelho que não convém dar aos cães o alimento destinado aos filhos. E hoje em dia, quanta gente que não dá aos cães o alimento destinado aos filhos. A gente vê, por exemplo, hoje em dia as pessoas se conversam com as plantas, acreditando que na planta tem um espírito que é, digamos, como se fosse um espírito humano, como se fosse um espírito humano, que é um espírito, e que, na verdade, é o mesmo espírito que habita as plantas, que habita os animais e que habita o homem, e muitos vão também, digamos, cultuar esse espírito nas próprias pedras. Colocam-se pedras nos lugares para que elas emanem a sua energia espiritual. Então há uma identidade, um igualitarismo entre todos os seres do universo, uma negação da escala ontológica, que se manifesta também socialmente. Nós vivemos num tempo extremamente igualitário. Sim, porque se a pedra é igual, se a pedra tem um poder que é como o poder dos homens, um poder de influência, enfim, muito mais tem que ser iguais todos os homens entre si. Então nós vivemos num tempo de um extremo igualitarismo, em que facilmente se considera toda a supremacia, toda a autoridade como prepotência, em que se pretende que, independente dos vários acidentes que o homem tem, porque é claro que, como essência, nós somos de fato todos iguais e os direitos essenciais todos nós os temos iguais, mas se pretende eliminar todo o direito acidental, como, por exemplo, o direito que tem o pai sobre o filho. O pai sobre o filho, mas eu ia dizer, o direito que tem aquele que sabe de ensinar, e aquele que não sabe não tem direito de ensinar. Como o direito que tem o honesto de viver em liberdade
E aquele que não é honesto não tem direito de agir com liberdade. Mas a nossa sociedade teme afirmar qualquer distinção, teme afirmar qualquer desigualdade, até as desigualdades mais elementares, até as desigualdades entre homem e mulher. Repito, não de essência, mas de acidente. Negam-se a desigualdade entre pais e filhos, entre governantes e governados, nega-se toda a desigualdade. A base disso é essa revolta antimetafísica da gradação ontológica. Isso vai chegar até uma identificação entre espírito e matéria. Aqui também seria muito importante citar os textos. Principalmente de Marx até, né? Marx mesmo, mas assim, os românticos, por exemplo, eu acho que é de Schelling, que diz: só existe uma realidade, é a espiritual. A matéria seria uma espécie de, ou uma ilusão, ou uma espécie de, eles chegam a falar nisso, uma espécie de condensação do espírito, cristalização do espírito, enquanto que outros vão afirmar que só existe a matéria. Tem um teórico, acho que é do século XVII, que diz que o pensamento é uma espécie de vapor do cérebro. Então há uma negação da distinção entre espírito e matéria, seja caindo num materialismo, o homem não tem espírito, simplesmente o pensamento é uma mera função cerebral, ou seja caindo num espiritualismo que nega a realidade da matéria. Sim. Acho que essa indistinção entre espírito e matéria pode se ver muito quando as pessoas falam de energia, né? Não é? Então, exatamente. Energia é muito isso. É porque a energia, eles falam que tem, aquele lugar tem uma boa energia, ou isso aqui, eu ponho aqui, isso aqui dá uma energia, porque a energia diz que é uma coisa material. Mas as pessoas se referem à energia como algo espiritual, como uma espécie de força que age sobre o espírito. Sim. Não é? Há uma também, além dessa identificação entre espírito e matéria, uma consequência muito clara, é uma negação, uma tentativa de superação das limitações de qualquer tipo. Claro, tem esse lado científico, que procura vencer o mal, vencer o mal do mundo, até buscando a vida eterna, mas há também uma negação do limite do homem, do limite ético, do limite intelectual. Não, nenhuma lei pode ser imposta ao homem. O homem pode tudo o que ele quiser. Nada pode ser proibido. É o lema de 68, é proibido proibir. Não pode existir nenhum limite, de nenhum tipo. Então, seja os limites do corpo, com uma tentativa de superação dos limites impostos pelo tempo e pelo espaço, são assim recorrentes os sonhos de viajar no tempo ou de modificar o tempo. Tem muitos filmes que tratam disso, vão para o passado, modificam o futuro como se o homem pudesse ser senhor do tempo e também do espaço, não é? Todo o sonho do homem não ter limitações espaciais, não é? Até um pouco esse desejo de velocidade, tudo isso tem uma raiz nas pesquisas científicas que começam lá no Renascimento, tem essa raiz, essa superação dos limites, não é? E por outro lado, a negação dos limites da alma, seja da inteligência, afirmando que a razão do homem vai poder compreender todas as coisas, ou que contra a razão, através da mística, através de uma absolutização do pensamento, o homem é capaz de compreender tudo. Todas essas coisas que falam da força do pensamento, o pensamento como criador da realidade, o homem como gerador da verdade, e também ainda quanto à alma,
a negação de qualquer limite para a vontade. O homem não pode ser governado por nenhuma lei que lhe diga isto é certo, isto está errado. O homem não pode ser governado por nenhuma lei exterior a ele mesmo. Ele é o absoluto, ele é o criador da sua própria lei. E, por fim, para a gente concluir, uma negação de qualquer causa extrínseca ao universo. O universo é em si mesmo absoluto. Não há nada fora do universo que tenha produzido, que o tenha causado. A negação do Deus Criador, a negação de Deus Pai onipotente. Mas então, professora, já que nós não conseguimos trazer os textos, citar os textos, vamos falar um pouco das manifestações históricas do antropoteísmo. Será que seria possível? Certo, acho que, claro, isso é muito possível e me parece que é muito interessante. Para que as pessoas vejam que nós não estamos tratando de uma hipótese não verificável, sim, mas de fenômenos que de fato ocorrem e que ocorrem historicamente com movimentos muito claramente pertencentes a uma dessas duas correntes. Seja ao antropoteísmo de tendência materialista, que se chama de panteísmo, seja ao antropoteísmo de tendência espiritualista, que se chama normalmente de gnose. O Ladislau Mittner, num livro em que ele está tratando do pietismo, ele diz que é muito difícil distinguir o pietismo de outras manifestações de mesmo tipo, de ideias semelhantes às do pietismo. O pietismo é um movimento gnóstico, é um movimento antropoteísta espiritualista, mas que o Mittner então diz que é muito difícil distinguir o pietismo de outros movimentos que ocorreram na mesma época, ou um pouco antes, um pouco depois. E ele então usa uma metáfora, me parece muito interessante, para a gente compreender as irrupções do antropoteísmo na história. Ele diz que o pietismo, e mais que o pietismo, essa ideia que está atrás do pietismo, essa ideia da gnose, de Deus como estando aprisionado na matéria e precisando se libertar da matéria, parece para ele, essa metáfora que ele usa, como um rio do Cárcio, como um rio cárcico, né? O Cárcio é uma região da Iugoslávia que tem o solo extremamente calcário. Então, o rio vem e o calcário desgastado, se cria uma espécie de cratera num determinado ponto e o rio simplesmente mergulha no subsolo. E continua correndo no subsolo oculto para irromper, às vezes, a quilômetros e quilômetros do lugar em que ele mergulhou. De modo que quem vê aquele rio irrompendo do solo não tem ideia de que é o mesmo rio que a quilômetros e quilômetros dali desapareceu. O Mittner diz que com a doutrina que está por trás do pietismo acontece a mesma coisa. Ela corre oculta na história e, em certos pontos, ela irrompe, ela se manifesta. O Denis de Rougemont, creio que é no L'amour et l'Occident, ele diz a mesma coisa do maniqueísmo. Autores diferentes vão chamar aquilo que nós chamamos de antropoteísmo, que me parece um nome muito bem achado, porque é muito geral. De fato, todas essas doutrinas são doutrinas do homem que se faz Deus. O Denis de Rougemont a chama de maniqueísmo. De fato, os dois princípios vão ser uma característica bastante recorrente nos sistemas gnósticos. Mas o nome antropoteísmo é melhor, é um nome mais genérico. Foi o professor que mesmo... O Lando que forjou o nome de antropoteísmo, porque é isso, é a religião do homem que se faz Deus, seja fazendo da sua carne Deus, seja fazendo do seu espírito Deus. Mas de todo jeito é a religião do homem que se faz Deus. Aliás, essa expressão, o homem que se faz Deus, eu tiro de Paulo VI, quando no encerramento do concílio ele diz: a religião do Deus que se fez homem
encontrou a religião do homem que se faz Deus. O que esperava-se um conflito, o que houve? Nada disso. Compreensão. Mas então, o Denis de Rougemont a chama de maniqueísmo, e ele faz a mesma observação do Mittner, que ela vai irrompendo em pontos da história. O Dicionário de Teologia Católica, ele trata das duas correntes, trata até com uma certa confusão. De fato, esses problemas, enfim, foram muito mais estudados recentemente, se compreende um pouco essa confusão, essa certa indistinção que o Dicionário de Teologia Católica tem entre panteísmo e gnose. Ele tem os dois verbetes, o verbete panteísmo e o verbete gnose, e, curiosamente, há autores que são citados como expoentes do panteísmo e também citados como expoentes da gnose. Ou seja, eles confundem. Fazem uma certa confusão entre os dois fenômenos. Que de fato, uma imagem que o Lando gostava muito de usar é que o panteísmo e a gnose são como os dois lados de um mesmo slide. Eles são opostos, mas ao mesmo tempo eles são idênticos. Ou espelho, mas... Ou o espelho, né? O DTC, então, o DTC, o Dicionário de Teologia Católica, ele faz uma espécie de apanhado histórico, dizendo quais são os sistemas que são panteístas ou gnósticos na história. E então, eles começam falando que a alma do paganismo antigo, seja ocidental, seja oriental. Quer dizer, tanto as doutrinas fundamentais das primitivas religiões gregas, romanas, enfim, de todos os povos do Ocidente, seja as doutrinas de origem hindu, os Vedas, o Brahmanismo, os Upanishads, o próprio budismo, tudo isso é gnose. Dos gregos, o Dicionário de Teologia Católica fala ainda das doutrinas de filósofos como Heráclitos, Parmênides, Xenófanes e dos estoicos. E o Dicionário de Teologia Católica diz que foi através do estoicismo e do epicurismo que a gnose passa para os tempos cristãos, através de autores já cristãos, mas que vão beber nessas fontes a gnose e o panteísmo. O Dicionário de Teologia Católica vai pôr a nova irrupção histórica do panteísmo e da gnose em escotoerígena. Eles consideram que tanto o panteísmo da escola de Chartres, do Amaury de Bene e do David Dinan, quanto a gnose rústica dos beguinos e dos begardos, ela tem toda origem no neoplatonismo de escotoerígena. O Dicionário de Teologia Católica considera até que foi de escotoerígena que a gnose passou para a filosofia judaica e para a filosofia árabe. Embora esse conceito seja muito contestado e muito contestável. Essa ligação histórica. Porque o Gerson Scholem, que é um dos maiores especialistas em Cabala, que é a gnose judaica, mas enfim, que é um dos maiores especialistas em judaísmo, ele fala de uma gnose judaica pré-cristã. E os especialistas discutem onde é que a gnose entra no judaísmo. Claro, sempre de um modo secreto, escondido. O rio Cárcico aí correndo sob a terra, né? Fazendo certas erupções. Como se houvesse dois judaísmos. Como se houvesse dois judaísmos, né? Mas alguns especialistas dizem que eles trouxeram a gnose da Babilônia, outros dizem que trouxeram do Egito. Então, enfim, o Scholem diz que é inegável que há uma gnose judaica
pré-cristã. E ele é o maior dos especialistas. Né? Então, parece que essa afirmação do Dicionário de Teologia Católica de que o panteísmo, a gnose teriam entrado na filosofia judaica através de um caminho cristão, parece fraca. Muito difícil de sustentar. Muito difícil de sustentar. Na Idade Média, nós vamos ter vários movimentos que têm essa origem gnóstica ou panteísta, e aí na Renascença nós temos uma explosão dessas doutrinas, da divindade do homem. Bom, o primeiro movimento da Renascença é o humanismo. E qualquer livrinho de escola diz que a grande mudança da visão medieval para a visão renascentista é a mudança do teocentrismo para o antropocentrismo. Né? Então, isso aí é uma noção muito espalhada, é muito fácil de ver. Bom, o Dicionário de Teologia Católica cita como expoentes da gnose do panteísmo o Giordano Bruno, o Campanella, o Spinoza, o Leibniz, o Diderot, o Lessing, o Kant, o Novalis, o Fichte, o Hegel, o Schopenhauer, o Feuerbach, toda a corrente hegeliana, enfim, que vai desembocar em Marx. Gente pouco conhecida, né? Tudo gente pouco conhecida. E, evidentemente, o nazismo, que vai ter origem nas ideias de Schopenhauer, de todas essas ideias de Nietzsche, sobretudo, né? Então, a gente vê a Simone de Petremont, que é uma grande especialista, ela mesma agnóstica, ela diz, não há dúvida, nós vivemos numa época agnóstica. No século XX. E a gente, no século XX, no século XXI. E a gente lendo a lista do Dicionário de Teologia Católica, dá vontade de a gente dizer, meu Deus, o Dicionário de Teologia Católica é gnose em tudo. Não é? Claro, o Dicionário de Teologia Católica não fala disso, porque evidentemente ele é já um pouco velho, mas evidentemente os especialistas modernos falam da gnose no movimento ecológico. Hippie. O movimento hippie, já mais antigo, não sei como é que você conhece o movimento hippie, que você não era nascido na década de 70. O professor Lana sempre falava os hippies. Mas o movimento hippie é um movimento de claras tendências gnósticas. Sem autoridade. E todos esses movimentinhos, tem essas gnosinhas que se veem por aí, não é? Aqueles carros que tem aquele triângulo, está escrito assim, se você já estiver preparado, uma força maior o levará a for life. E aí eles vão lá contar para a pessoa que no fundo ela é Deus e que ela precisa desenvolver essa divindade nela. Mas todas essas coisas correntes, sabe? Da influência do pensamento. O pensamento positivo, o homem é capaz de criar a realidade através do que aquele pensa. Aquele que quando pensa faz é Deus. Claro. Não é o Zé da esquina. Mas existe na nossa cultura qualquer velho, olha, é difícil encontrar uma paróquia em que você não possa encontrar uma velhinha que vai dizer Deus está dentro da gente. Ou que Cristo, assim, outro dia eu ouvi que Cristo não era Deus, ele descobriu que era Deus. Isso, exatamente. Mas isso aí a gente fala da velhinha, mas essa é a teoria de Teilhard de Chardin. Claro. A teoria de Teilhard de Chardin é absolutamente gnóstica. A cristificação do universo, aquela fórmula que ele dá, tudo que sobe converge, quer dizer, tudo aquilo que está subindo está se aproximando da divindade, está voltando, está se libertando da matéria, está voltando à divindade. Então, você vê, Guilherme, eu até me lembro do Claudel, há um depoimento gravado do Claudel. O Claudel você é jovem, então eu te explico, é um grande poeta francês, poeta e dramaturgo francês, da passagem do 19 para o 20, que se converteu em Notre-Dame de Paris num dia de Natal. Ele entrou só por curiosidade, ele era ateu, e ele se converteu durante a missa dentro da Catedral de Paris. Em Catedral de Paris, não sei se você já observou, mas tem uma placa dizendo aqui estava
Paul Claudel na noite de Natal do ano tal, 1800 e tanto, em que ele se converteu. Mas eu ouvi então do Claudel um depoimento gravado em que ele conta como foi que ele perdeu a fé e como foi que ele recuperou a fé. E uma coisa que ele observa, né, porque ele foi estudar em Paris, tal, foi para a universidade, etc., e foi aí que ele vai abandonar a fé, e ele diz, parce que tout ce qui avait un nom était anticatholique. Tudo aquilo que tinha um nome, quer dizer, tudo aquilo que tinha um nome importante, era anticatólico. A gente vê, além dessa lista do Dicionário de Teologia Católica, que tudo aquilo que tem um nome que é conhecido é gnóstico, é panteísta. Anticatólico. Enfim, então a gente vê que é uma teoria que a gente tem que conhecer bem, dominar bem, porque, Guilherme, nós vivemos imersos, a Simone de Petrana tem razão, numa época gnóstica, e facilmente, você e eu, nós não queremos destruir a catedral, mas é bem fácil que nós queremos pegar o nosso tijolinho. É bem fácil, tem aquele certo ponto dessa mentalidade que nos convém e ao qual nós queremos aderir. Então, é bem importante que a gente tenha isso muito claro. Ainda que não conheçamos a doutrina explicitamente. Isso, mas não precisa conhecer a doutrina explicitamente, porque nós estamos mergulhados nela. Então, muito facilmente, nós às vezes, sem querer, vamos aderir a aspectos dela, sem nos dar conta que são coisas que são anticatólicas. Bem, então eu acho que nós podíamos agora chegar a uma conclusão, não é? Resumindo um pouco o que nós vimos, resumindo muito mais rapidamente. Bom, primeira noção que nós temos que ter muito claras, que em última análise há duas religiões, e são as duas religiões que o Papa Paulo VI mencionou no encerramento do concílio. A religião do Deus que se fez homem e a religião do homem que se faz Deus. A religião do Deus que se faz homem diz que Deus é eterno, infinito, onipotente, imutável, ato puro, boníssimo, que nos criou para a felicidade eterna, que é uma felicidade sobrenatural, uma participação na natureza dele que ele nos concede por bondade. Deus que é onipotente, sapientíssimo e infinitamente bom. A religião, a outra, que é a religião do homem que se faz Deus e que vai ter uma infinidade de manifestações, pelo contrário, ela diz que Deus é algo imerso no mundo, seja que a matéria é o estágio atual dessa divindade, seja que essa divindade está aprisionada na matéria, esse Deus está em constante evolução. Ele muda continuamente. Na terminologia de Bergson, ele nem é, ele é um fluxo. Só o fluxo é que existe. Essa transformação contínua é que existe. Mas então, por hoje nós vamos parando por aqui e na próxima aula nós vamos examinar melhor essa questão do fluxo, nós vamos estudar a cosmogonia gnóstica, a cosmogonia antropoteísta, melhor dizendo, gnóstica e panteísta, e nós vamos examinar também quais são os tipos de homem que tendem para cada uma das manifestações dessa doutrina que é o antropoteísmo. Até lá, então. Bem, acho que de fato é o encerramento da aula. Agradeço a professora Ivone por ter dado essa palestra. Agradeço uma coisa que não pude fazer até agora de modo muito explícito, que é agradecer as doações que nos permitiram comprar o material de filmagem, que está tornando tudo isso possível, essas doações que estão tornando o projeto de fazer os vídeos e colocá-los na internet, aperfeiçoar o site Monfort, publicar os nossos livros, fazer esse projeto possível. Agradecemos toda essa ajuda e contamos com as orações de vocês para que nós, assim, apesar de não, talvez saber muito menos que o professor Orlando, nós consigamos cumprir aí a promessa das aulas
e mais do que cumprir a promessa, um dever pelo dever, possamos aí ajudá-los a aprender mais sobre doutrina, para poder defender mais a Santa Igreja, a doutrina católica. Isso, a conhecer cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo, amá-lo cada vez melhor, servi-lo cada vez melhor. Assim Deus nos ajude a todos. Salve Maria. Salve Maria.